O Santos venceu a Universidade Central na Vila Belmiro, mas não convenceu. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, óbvio, eu peço para que você se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, deixa seu like, dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante, rapaziada. O Santos venceu a Universidade Central na Vila pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana por 4-2, mas eu confesso para vocês que eu não tinha expectativa alguma nessa partida, tá? Muito por conta do que o Santos fez no primeiro jogo, venceu por 4-1, trouxe uma vantagem muito larga da Venezuela, e também por conta da fase que o Santos vem atravessando, principalmente pelo último jogo na Vila Belmiro contra a Chapecoense, que o Santos empata por 2-2, faz um jogo muito ruim, e tudo isso corroborou para colocar a expectativa do torcedor santista lá embaixo. Não à toa, nós tivemos um público pequeno na Vila Belmiro para esse jogo no meio de semana, em um horário ruim. Atrelado a isso, a diretoria do Santos, mais uma vez, abusou do torcedor, colocando o ingresso a 160, 180 reais, a depender do setor, enfim. E era nítido, era muito claro que o Cuca ele iria colocar uma equipe alternativa para iniciar essa partida contra o CV. Eu até achei que o time que o Cuca mandaria a campo, ele seria completamente reserva, mas o Cuca resolveu fazer um mistão ali para começar a partida, com o Gabriel Brazão, Gabriel Menino na direita, o Escobar na esquerda, o João Ananias fechando a dupla de zaga com Adonis Frias, na volância o William Arão junto com o Christian Oliva, o Roleiser sendo responsável pela armação, na direita o Miguelito, na esquerda o Barreal e lá na frente o Gabigol. E uma partida que possivelmente não iria gerar expectativa nenhuma no torcedor, logo aos 9 segundos, o Santos deu um motivo para que o seu torcedor colocasse o mínimo de expectativa. E eu venho batendo na tecla dos erros individuais há muito tempo aqui nos vídeos que eu venho fazendo no Camisa 3. O Santos ele só não está alçando voos maiores dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, pelos erros individuais de alguns atletas do seu elenco. E ontem, mais uma vez, o seu Adonis Frias deu uma amostra do porquê o time do Santos ele não galga coisas maiores dentro das competições que está disputando. Com 9 segundos, o jogo começando, uma bola recuada para ele foi tocar no Brazão, ele tocou errado, o jogador da UCV recupera e faz o gol, faz 1-0, um baita gol, tá? Um baita gol. O jogador da UCV recupera, faz o gol de cobertura e a partir dali, uma partida que não tinha expectativa nenhuma, ela começa a ganhar uns contornos de pressão pro time do Santos. Porque a impressão que eu tinha era de que o Santos ele já iria entrar pressionado para essa partida, muito por conta da partida que o Santos fez contra a Chapecoense. Então, tomando um gol com 9 segundos, essa pressão ela aumentou muito mais. Então o Santos começou a ter erros bobos dentro da partida, o Santos começou a ter erros infantis, o Santos não conseguia controlar a partida, principalmente no meio campo. Nesse jogo o Cuca resolveu colocar 2 volantes, diferentemente do jogo contra a Chapecoense, em que ele coloca só o Ilharão e o meio de campo do Santos fica muito exposto. Nessa partida ele já veio com o Ilharão e o Christian Oliva, o Cuca entendeu a necessidade de colocar alguém do lado do Ilharão, porque o Ilharão não pode jogar sozinho, de forma alguma, porque o time do Santos fica muito exposto. Então o Santos ele sentiu muito, 1-0, teve erros muito bobos, só que, mesmo tendo erros bobos, mesmo o Santos errando demais, o Santos ainda conseguia chegar, o Santos ainda conseguia criar, porque o Santos fazia valer a sua qualidade maior do que a UCV. O time do Santos é mais time do que a UCV. E o Santos teve algumas chegadas, o Gabigol, que ontem não viveu noite de Gabigol, fez o gol, mas não viveu noite de Gabigol, viveu uma noite... Fala um atacante ruim do Santos aí, Nicolas. Nilson. Ontem o Gabigol teve uma noite de Nilson. Perdeu alguns gols, ficou impedido em outras oportunidades, atrasou alguns ataques e contra-ataques do Santos. Então tudo isso corroborou para que o Santos entrasse em uma atmosfera de muita pressão. A Vila Belmiro não estava lotada, mas os torcedores que estavam lá, eles chiavam bastante, eles reclamavam bastante. Começaram a vaiar o Adonis Frias muito cedo, o William Arão tava errando tudo, o William Arão errou tudo que ele tentou ontem, absolutamente tudo. O William Arão errou 9 passes em 45 minutos. E aí alguém pode dizer assim, mas 9 passes em 45 minutos pode não ser muita coisa, mas é muita coisa. Para um jogador de futebol e principalmente para o meio campista, o William Arão ele não pode errar 9 passes em 45 minutos, é muita coisa. E o William Arão fez uma péssima partida, teve uma péssima jornada.
Em contrapartida, o Christian Oliva, ele mostrou porque ele precisa ser titular do Santos, cobriu vários espaços, com a bola no pé, ele ajudou o Santos na criação, ajudou o Santos na construção, ajudou o Santos a sair de trás. O Christian Oliva, eu já falei aqui em várias oportunidades, ele tem um bom passe, o Christian Oliva ele consegue se apresentar lá na frente, ele bate pro gol e ao mesmo tempo, aliado a isso, na parte defensiva, ele consegue ocupar vários espaços, consegue defender muito bem a frente da zaga, então o Christian Oliva precisa ser titular na volância do Santos. O Roleiser demorou um pouco para entrar no jogo, o Barreal também, são duas peças muito importantes que quando eles se conversam dentro do jogo, o Santos consegue criar alguma coisa. O Miguelito estava sumido no jogo, estava errando muita coisa e só foi eu dizer que o Miguelito não tinha nível para atuar no Santos que o Miguelito foi lá e fez o gol de empate. Aliás, o goleiro da UCV é ruim, hein? Faz tempo que eu não vi um goleiro tão ruim quanto o da UCV, né? Faz tempo que eu não vi um goleiro tão ruim quanto ele. Miguelito chutou de fora da área, o goleiro da UCV aceitou e o Santos empatou. E o Santos poderia até ter virado a partida no primeiro tempo, tá? Termina o primeiro tempo, nós vamos pro intervalo. E eu achei que o Cuca iria voltar com a mesma equipe porque eu entendi e eu tinha a certeza de que o Santos ele iria virar a partida no segundo tempo, com a mesma equipe que terminou o primeiro, tá? Só que o Cuca, vendo para onde a partida estava indo, vendo que estava se desenhando na Vila Belmiro, em que o Santos poderia ter terminado o primeiro tempo perdendo da UCV, muito por conta do primeiro tempo ruim que fez, da falta de criatividade que o Santos teve, o Santos não foi um time tão ofensivo assim, e ainda deu espaços para o UCV lá atrás, a UCV teve chance, teve algumas chegadas perigosas, o Cuca resolveu mudar. O Cuca resolveu colocar o Neymar, o Bom Tempo e o Lucas Veríssimo. Eu não faria essas alterações, porque eu acho que não precisava. De uma maneira ou de outra, o Santos iria virar o jogo contra o UCV, a vantagem do Santos era muito larga. Só que o Cuca quis fazer essas mudanças, quando ele coloca esses três jogadores, aí o jogo se abre para o Santos, o jogo fica a caráter do Santos, o Santos consegue fazer 3 gols no segundo tempo, com o Gabigol, que demorou a fazer aquele gol, demorou a sair o gol do Gabigol. O Gabigol tentou de várias formas fazer o gol dele, perdeu algumas chances, enfim, saiu o gol do Gabigol. Depois veio o gol do Gabriel Menino, o gol do 3-1, o Rony ainda fechou o placar. A UCV ainda conseguiu descontar, fazer o seu segundo gol. E eu nem quero falar muito desse segundo tempo aqui, tá? Eu nem quero falar muito do segundo tempo do Santos, porque foi um segundo tempo muito bom e eu acho que falar desse segundo tempo do Santos é chover no molhado. Mas eu quero falar sobre, e aí eu vou mexer no vespeiro de novo, sobre o Neymar. E eu não sei se os torcedores do Santos conseguiram identificar a mesma coisa que eu, porque no jogo contra a Chapecoense, o Neymar ele segurou demais a bola em vários momentos. E o meu irmão tá aqui, nos bastidores, ele é uma Neymarzete assumida, e até ele, que é uma Neymarzete assumida, assumiu que o Neymar segurou demais a bola em vários momentos contra a Chapecoense, ele atrasou o jogo do Santos, fez 2 gols, a gente sabe disso, mas o Neymar ele atua em um nível que a gente sabe que ele poderia entregar mais. E quando ele entra nesse jogo contra o CV, o Neymar ele entra jogando o que eu achei que ele jogaria desde que ele chegou no Santos. Um jogo leve, um jogo rápido, servindo os companheiros, tocando de primeira, toques rápidos, toques curtos, saindo para receber. Masterclass. E eu já falei aqui em outro vídeo, o Neymar quando ele joga soltando a bola, ele é o melhor jogador da América do Sul. É masterclass. Ninguém faz o que o Neymar faz quando ele joga soltando a bola. Obviamente que entra o contexto da UCV, que se partiu para o campo de ataque, deu espaço para o Santos, é um time muito fraco. Mas quando o Neymar ele entra na partida soltando a bola, servindo os companheiros, não segurando tanto o jogo, o Santos ele cresce muito de produtividade. E a prova disso foi um gol anulado do Gabriel, depois que ele faz o 2-1, em que o Santos sai desde lá de trás tabelando com o Roleiser, Gabriel Bom Tempo, a bola passa no Neymar de primeira no Barreal, o Barreal serve o Gabigol. Se esse gol é validado, e ele foi anulado por conta do impedimento do Gabriel, seria um dos gols mais bonitos do Santos nos últimos tempos. E eu já bati nessa tecla aqui várias vezes, esse time do Santos não é de contra-ataque, esse time do Santos é um time que gosta da posse, é um time que gosta de jogar junto, toques curtos, um jogo mais associativo. E foi dessa maneira que o Santos fez esse gol anulado com o Gabriel. Então, quando o Neymar ele joga soltando a bola, ele facilita muito o jogo do Santos, como ele facilitou ontem. Ele facilitou muito o jogo do Santos. Deu passes sem olhar, confiando que os companheiros estariam naquela posição, óbvio, fruto de muito treinamento, do entrosamento que eles têm, mas acima de tudo da genialidade do Neymar. Então quando o Neymar ele
joga soltando a bola, ele joga servindo os companheiros, o Santos cresce muito de produção e foi exatamente isso que aconteceu no segundo tempo do jogo de ontem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é, depois da partida, e aí nós só ficamos sabendo hoje, o Ilharão ele reclamou com o Cuca de ter sido substituído. Que eu acho uma grande sacanagem do seu Ilharão, assim, para começar, tá? Eu nunca fui muito fã do futebol do Ilharão. Eu nunca fui muito fã do personagem o Ilharão dentro de campo. Eu acho que o Ilharão ele se porta como um jogador que ele não é. O Ilharão teve um ano bom lá em 2019, lá em 2020, com aquele Flamengo, só. Ponto. Às vezes o Ilharão ele se comporta no campo como se ele fosse o Busquets, como se ele fosse o Toni Kroos. E o Ilharão ele tem que descer do salto, ele tem que colocar a barba dele de molho, porque ele é só o Ilharão. E o Ilharão, num ataque de estrelismo, reclamou com o Cuca, pelo fato dele ter sido substituído. Nesse jogo contra o CV, no intervalo, ele não voltou pro banco, depois que o jogo recomeçou no segundo tempo. Quando o jogo termina, no vestiário, ele volta a confrontar o Cuca, e o Cuca dá uma pistolada com ele. Então, o que o Santos está menos precisando nesse momento são jogadores com ataque de estrelismo, tá? Nem o Neymar, que é o Neymar, e aí, você tá aqui, você pode me corrigir, nem o Neymar, que é o Neymar, deu um ataque de estrelismo desse nos últimos tempos. A gente costuma pegar no pé do Neymar aqui, e quando ele vai bem eu falo bem, quando ele vai mal eu falo mal, não tenho o rabo preso com ninguém. Mas nem o Neymar tem um ataque de estrelismo desse, como o Arão teve. De ficar reclamando, retrucando com o Cuca, por que o Cuca substituiu ele? Porque você não jogou nada. Porque você errou 9 passes em 45 minutos. Porque você tem que ser reserva do Santos. Porque você foi uma péssima contratação. Junto com o Mike, que agora vai tentar rescindir o contrato dele na justiça, junto com o Zé Rafael, junto com o Adonis Frias, que teve um erro crasso no primeiro gol da Universidade Central. Tudo isso na conta do Alexandre Matos, que nós sabemos que não entende bulhufas de futebol. E o Santos venceu, o Santos se classificou, fez 4-2. Eu espero que essa partida ela consiga dar um ânimo para o Santos na sequência da temporada. O Santos tem o Remo agora pela Copa do Brasil, depois tem o Remo novamente, depois tem o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro dentro da Vila Belmiro. Então que essa partida ela sirva, mesmo não convencendo, para o Santos ter uma semana um pouco mais tranquila depois dos últimos acontecimentos, para que esse time volte a jogar bola. Esse time do Santos ele pode entregar um pouco mais, ele pode fazer um pouco mais, ele pode ser mais competitivo. E não apenas eu tenho essa percepção. Depois do jogo de ontem, e não pelo jogo de ontem, eu vi algumas pessoas nas redes sociais falando sobre o potencial desse time do Santos. O próprio Thiago Leifert no SBT, alguns outros influencers que eu cubro também. Enfim, que essa partida sirva para o Santos ter uma boa sequência no restante da temporada. E só para trazer um dado legal para esse vídeo aqui, mais uma vez batendo na tecla dos erros individuais de alguns jogadores, algo que eu venho falando constantemente aqui é sobre como o Santos tem perdido gols, como o Santos não consegue converter as suas chances. Esses dias eu fiz um exercício com o meu irmão aqui em casa e nós contamos pelo menos por baixo, né? Por baixo, 11 pontos que o Santos deixou pelo caminho em empates e derrotas, em que o Santos teve mais de duas chances claras de fazer o gol e não fez. Lembrar aqui para vocês algumas: contra o Botafogo no Rio, contra o Bahia, contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense no primeiro turno, contra a Chapecoense também. Foram pontos que o Santos deixou pelo meio do caminho, em que o Santos teve plenas chances de vencer e não conseguiu converter as chances. E eu tava dando uma zapeada no Instagram hoje, eu vi lá na página do R10 Score, que é uma página que faz um trabalho muito sério. Os caras lá têm um trabalho muito legal, enfim. Deixo aí a dica para vocês seguirem essa página lá no Instagram, R10 Score. Há uma semana atrás, o R10 Score ele fez um levantamento, fez a postagem dos times que mais fizeram gols no Brasil, os melhores ataques do país. E o Santos, há uma semana atrás, aparecia em 4º colocado. Eu não sei como tá esse ranking agora, porque os times que estavam na frente do Santos eram o Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Com certeza, de uma semana pra cá, eles fizeram gols e continuam à frente do Santos. Mas o Santos, há uma semana atrás, tinha feito 41 gols. Aí você conta os 4 gols de ontem, mais o gol contra a Chapecoense, 5 gols, ou seja, 46 gols. O Santos fez 46 gols esse ano. Então imagina se o Santos aproveitasse as chances que tem. Imagina se o Santos conseguisse converter todas as chances que cria dentro das partidas. E não só isso, tá? Não só isso. Continuei dando uma zapeada
lá no Insta do R10 Score. E o Santos, ao lado do Flamengo, é o time que mais fez gols dentro de casa, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Juntando essas duas competições, no caso do Santos, brasileiro e sul-americano, no caso do Flamengo, brasileiro, Copa do Brasil, sul-americana, assim, o Santos também entra no balaio da Copa do Brasil. Então, contando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, ao lado do Flamengo, o Santos é o time que mais fez gols por todas essas competições dentro de casa. Então, assim, isso mostra como o time do Santos tem potencial. Isso mostra como esse time do Santos pode entregar, como esse time do Santos pode fazer um pouco mais dentro das partidas. Basta os erros individuais cessarem e o Santos colocar o seu pé na forma daqui para frente. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Para você que gosta do trampo do Camisa 3, para você que gosta das nossas análises, para você que gosta do que a gente traz aqui sobre o Santos, deixe seu like no vídeo. Curte o vídeo, dá o hype, como é que é, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais também, @Camisa3Oficial, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.